Bom, quando eu fui convidado para conversar com vocês, me foi, né, solicitado falar um pouquinho sobre um pouco da minha experiência, da minha vivência nas ações realizadas no Congresso Nacional em busca de direitos aos animais. Esse tema, como vocês já podem imaginar, é um tema que dá espaço para que muitas histórias sejam contadas, e eu, naturalmente, eu só posso contar daquelas histórias das quais eu participei, efetivamente. Ainda que eu colabore com diversas pessoas e esteja bastante atento a muito do que está acontecendo, não somente no âmbito federal, como no âmbito estadual e, na medida do possível, no âmbito municipal, haja vista que temos 5.570 municípios neste país, eu tenho concentrado já os últimos 8 anos, pelo menos, do meu trabalho nas ações em âmbito federal, isto é, na Câmara dos Deputados, no Senado, ou como nós falamos, né, como nós nos referimos, no Congresso Nacional. Então, eu vou passar para vocês alguns slides de algumas experiências, elas não são todas as experiências às quais eu tive contato, mas eu elenquei algumas porque eu acho que elas são pedagógicas, eu acho que elas dão margem à possibilidade de transmitir para todos vocês questões até anedóticas, se é que eu posso dizer assim, sobre como é lutar pelos animais nas casas legislativas deste país. Meu nome é Frank Alarcon, né, eu sou biólogo, essa é a minha formação acadêmica, já tem alguns anos que eu me formei como biólogo. Atualmente eu sou graduando, eu faço graduação em medicina veterinária e filosofia. Eu entendo que esse tipo de formação ela é útil justamente no aprofundamento dos argumentos, da fundamentação, né, na discussão sobre o porquê lutarmos por direitos aos animais. Eu sou uma pessoa que estou acostumada a estudar, talvez seja a única coisa que eu saiba fazer efetivamente, então nada mais justo do que colocar essa habilidade a serviço dos mais vulneráveis de todos, que são os animais não humanos. Eles são a categoria que tem sido explorada, é explorada e continua sendo explorada ao longo dos séculos, por todos nós, humanos, de todas as categorias. Aqui embaixo vocês têm o meu Instagram, caso vocês queiram eventualmente conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e das minhas atuações. Antes de tudo, eu queria colocar um pouquinho de contexto para vocês, antes da gente passar efetivamente as histórias sobre o Congresso Nacional e a luta por direitos animais, porque quando alguém chega e me apresenta, fala, o Frank é biólogo, o Frank ele integra determinado grupo, isso acaba sendo muito limitado, porque, na verdade, eu tenho trabalhado na luta por direitos aos animais já há muito tempo. Quando eu ingressei na universidade, quando eu tinha 17 anos, eu já entrei com a cabeça feita, sabendo que a realidade dos animais era muito cruel. Eu sou um profissional da ciência, então eu já entrei decidido a lutar contra o uso de animais na experimentação científica, por exemplo. Mas de lá para cá já se passaram mais de 4 décadas e muitas coisas foram feitas. Eu, Frank Alarcon, como biólogo, nos últimos anos eu tenho participado de diversas atividades que tentam buscar alguma melhoria para o mundo animal ou para alguns indivíduos no universo animal. Algumas vezes dá certo, e aqui eu coloco alguns casos para vocês, como, por exemplo, vocês já devem ter visto aquele caso da ursa mais triste do mundo, a ursa marcha, que depois ela foi rebatizada para Rovena, o laudo que justamente permitiu que o poder jurídico, né, para que o juiz autorizasse a sua transferência, foi um laudo que eu redigi a pedido dos envolvidos. No caso da transferência dos 2 ursos, Dimas e Kátia, lá de Canindé, para São Paulo, para o mesmo santuário onde a ursa Rovena passou os seus últimos dias, também foi uma ação que eu estive trabalhando de maneira muito profunda. Na verdade, havia um impasse muito grande
no sentido de liberar esses animais, e eu tive que ir até Canindé, conversar com a promotora envolvida, com membros do Ministério Público, e dessa conversa, no dia seguinte, eles entenderam que era válida, era pertinente a liberação desses animais, né? À época, os seus tutores não queriam liberá-los de jeito nenhum. Então, desse movimento, tivemos esse também feliz desfecho. Outros casos nos quais eu diretamente estive envolvido, e aqui a gente já começa a falar mais de política, efetivamente, foi não somente no desenlace, no transcorrer da CPI dos maus-tratos animais, que aconteceu em 2015, na Câmara dos Deputados, vamos falar um pouquinho dela aqui ao longo da apresentação, na luta contra o uso de animais em testes cosméticos, que também que foi deflagrada na Câmara dos Deputados e hoje encontra-se no Senado, e estamos falando aqui já de 2013. Recentemente eu participei na redação de um relatório que integrou o conjunto de documentos da CPI do Zoológico do Rio de Janeiro, uma CPI que foi aberta justamente para averiguar uma série de denúncias e de malfeitos ou acusações de malfeitos por parte do zoológico. Eu, frequentemente, como vários colegas meus do ativismo animalista, estou emitindo opiniões ou análises sobre diversos aspectos que envolvem animais, tanto no Brasil como fora do país, né, tanto falando sobre o foie gras, ou me envolvendo efetivamente em investigações. O foie gras, por exemplo, é um assunto que eu não estou diretamente envolvido, mas colegas meus estão conduzindo esse tema brilhantemente, que agora encontra-se, inclusive, no STF, pronto para ser discutido, né? Já está numa fase avançada de discussão. Mas, de vez em quando, eu assumo o protagonismo de algumas atividades e conduzo, ou pelo menos oriento investigações ou trabalhos. E esse foi o caso da exportação de animais vivos no país. Vamos falar dela também um pouquinho ao longo da nossa apresentação. Então, isso aqui apenas é para dizer que este que vos fala pode eventualmente parecer um rosto novo, né, para vocês dentro da luta por direitos dos animais, mas ele já está caminhando já há um bom tempo, né, nos bastidores dos diversos universos, seja do universo científico, do universo político, do universo acadêmico, do universo empresarial. E, como se diz no Brasil, né, a gente faz o que pode, né, e neste caso, lutar pelos animais nunca é muito fácil. O meu objetivo com vocês aqui, ao longo dos próximos slides, é que nós exploremos essas duas sentenças que vocês veem na tela de vocês. Como é lutar pelos animais no Congresso Nacional? Bom, eu já posso dizer de antemão que não é fácil, como vocês já sabem, muitas vezes é frustrante, é emocionalmente desgastante, é tecnicamente complexo, porque não basta que você domine a área técnica pela qual você é consultado, você precisa também ter uma série de habilidades ou desenvolver habilidades no trato com o universo político, que é um universo peculiar por definição. E eu vou contar algumas histórias disso para vocês. Então, lutar pelos animais no Congresso Nacional ou nas casas legislativas, ou melhor dizendo, lutar pelos animais no âmbito dos poderes que regem este país, eu estou falando dos poderes instituídos, né, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, é uma atividade que demanda muita energia, é uma atividade que consome todos os dias da sua semana, todos os horários, e que muitas vezes leva você ao limite. Mas ela é muito gratificante no sentido de que, através desse trabalho que envolve uma série de pessoas muito bem qualificadas, eu conheço muitas delas, aprendo sempre com elas, é muito bom ver que nós conseguimos avançar, ainda que a pequenos passos, avançar na instituição de um olhar mais compassivo e mais inclusivo sobre os animais não humanos.
Bom, então eu vou passar agora a ilustrar para vocês alguns exemplos de ações e, naturalmente, seus desenlaces, mas antes eu queria falar para vocês que, quando nós nos referimos a Congresso Nacional, nós estamos nos referindo a uma entidade que, na verdade, ela congrega duas casas legislativas, que é a Câmara dos Deputados e o Senado. Eu sei que existem muitos operadores do direito que estão assistindo isto ou irão assistir e vão achar isso trivial, mas, de um modo geral, o brasileiro, o cidadão, ele tem um conhecimento muito precário de como funciona o seu país. Eu acho que é fundamental que nós entendamos pelo menos o básico do básico para que nós possamos desenhar as nossas estratégias na luta pelos animais. Então, o Congresso Nacional, ele é uma entidade que concentra duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado, mas a ideia dessa entidade que reúne essas duas casas, ela surgiu na primeira Constituição, efetivamente, do país, né, na época do Brasil Império, em 1824. Lá já havia previsto no artigo 14 a existência de uma Assembleia Geral que reuniria a Câmara dos Deputados e o Senado, né, que se reuniria ou que se relacionaria com os demais poderes em momentos muito específicos. Foi apenas depois da proclamação da República, na primeira Constituição que tivemos, de 1891, que efetivamente o poder legislativo foi reconhecido como sendo composto exclusivamente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E esses dois poderes, essas duas casas legislativas reunidas, elas formam o Congresso Nacional. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Então, hoje, por exemplo, temos o presidente Rodrigo Pacheco, ele é formalmente o presidente do Congresso Nacional e o presidente do Senado. E o presidente da Câmara dos Deputados, hoje, é o deputado federal Arthur Lira. Como eu disse anteriormente, o Congresso Nacional, ele se manifesta em situações muito específicas, não cabe aqui dizer quais são, mas apenas para dar um exemplo, né, se eventualmente existe um desejo, uma necessidade do presidente da República de entrar em estado de guerra, de declarar guerra, é o Congresso Nacional que é o responsável por concordar ou não com esse movimento, né? Quando nós nos dirigimos a Brasília, eu vou concentrar aqui os exemplos dos casos no âmbito de Brasília, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado, nós precisamos entender como é que funciona esse país. Nós vivemos em um país que tem um regime bicameral. Isso significa que temos duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, e elas são as responsáveis pela proposição e análise de mérito de propostas legislativas, de projetos de lei, de mudanças à Constituição e assim por diante. Então, por exemplo, se algum de vocês elabora uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui absolutamente livre. Vamos imaginar que, por algum motivo, nós achemos interessante e necessário que haja isenção na declaração de imposto de renda de gastos veterinários. Consideremos que essa é uma possibilidade. Isso será redigido na forma de uma proposta legislativa. Um parlamentar terá que apresentar isso à casa onde ele pertence. Então, por exemplo, um deputado formulará essa proposta, elaborará uma justificativa, apresentará isso à sua casa. Essa proposta será recebida pela mesa diretora e ela será distribuída a algumas comissões. As casas legislativas, elas possuem comissões permanentes e comissões transitórias, temporárias. As comissões permanentes, elas se dividem por temáticas. Tem a comissão de meio ambiente, você tem a comissão de ciência e tecnologia e assim por diante. Então, no caso desta proposta de isenção ou de atenuação de gastos no imposto de renda referentes a gastos veterinários, a mesa diretora vai olhar esse tema e vai dizer, bom, este tema é inédito e ele envolve o assunto finanças e tributação, ele envolve o assunto, sei lá, alguma coisa de interesse social, né, de interesse econômico, e ele, naturalmente, como todo projeto legislativo, como toda proposta legislativa, ela terá que ser avaliada quanto à sua pertinência constitucional.
se ela fere ou não fere a Constituição. Então, aqui eu já coloquei, já elenquei pelo menos 3 comissões pelo qual esse projeto de lei terá que passar. A Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Seguridade Social e Família, vamos supor que ela seja assignada a essa comissão, e a CCJC, no caso da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Esse projeto de lei vai ter que passar por essas comissões, ser analisada no seu mérito, e ao longo dessas comissões ela pode sofrer uma série de modificações, ataques, incrementos positivos ou negativos, até que finalmente, depois que ela passe, seja aprovada por todas essas comissões, ela vá ou não ao plenário, porque não são todos os projetos de lei que são encaminhados ao plenário. 80% dos projetos de lei são conclusivos nas comissões. Mas imaginando que esse projeto de lei fictício, na verdade ele existe, mas eu não vou me lembrar o autor nem o número dele, mas essa ideia legislativa, ela passe por todas as comissões, e em cada comissão haverá um relator, alguém que vai se posicionar referente a esse tema, e dirá que essa ideia é boa ou ruim, ou que ela tem que ser modificada ou não, tem que ser arquivada e assim por diante. Os demais parlamentares discutirão isso e, ao final, votarão pela aprovação ou não desse projeto de lei nessas comissões. Ao final desse trâmite, o projeto de lei que foi apresentado, proposto, discutido, votado na Câmara dos Deputados, terá que migrar para passar por um trâmite muito parecido na outra casa legislativa, que, neste caso, é o Senado. E lá no Senado, esse projeto também vai passar por uma série de comissões, e na eventualidade de que o seu mérito ele seja modificado, esse projeto de lei, depois de passar por todas as comissões no Senado, terá que retornar à sua casa de origem, neste caso, a Câmara dos Deputados, para que essa mudança de mérito seja analisada, e uma vez analisada, discutida, votada, aí sim esse projeto de lei, caso ele passe novamente por todo esse trâmite, ele será encaminhado à Presidência da República para que seja sancionado ou vetado. E aí o veto ele pode ser total ou parcial. Com essa pequena novela, que muitos de vocês sabem muito bem, melhor do que eu, mas talvez alguns não tenham conhecimento, eu já quero dizer para vocês que lutar pelos animais em Brasília, ou em qualquer outro lugar, né, qualquer outra instância política, mas efetivamente em Brasília, é muito difícil e é demorado. Isso significa que a pessoa que empreenda nessa atividade, ela precisa estar preparado para enfrentar, na melhor das hipóteses, um trâmite que pode levar aí, na melhor das hipóteses, 1 ano, um par de anos, mas normalmente ela acaba tomando diversos anos para que seja efetivamente analisada e eventualmente sancionada. Lembrando que ela pode ser modificada nesse transcurso. E essa talvez seja uma das questões mais frustrantes na luta por direitos aos animais, porque às vezes a ideia é boa, mas no transcorrer das comissões, na passagem pela mão de vários parlamentares, à medida que esse projeto de lei ele é influenciado e ele enfrenta os lobbies das partes interessadas, ele pode ser absolutamente transfigurado e se transformar numa iniciativa que vai fazer mais, vai provocar mais prejuízos do que benefícios àqueles que nós defendemos. Então, só lembrando, a Câmara dos Deputados ela tem 513 deputados federais, o Senado tem 81 representantes, né, que são eleitos por um critério majoritário, ou seja, ganham aqueles que recebem mais votos, enquanto os deputados eles são eleitos por um sistema proporcional, que é diferente, e aí existe toda uma questão de coeficiente eleitoral, coeficiente partidário, não é o tópico deste nosso encontro, mas isso já dá o panorama que quando nós estamos em Brasília, nós precisamos dialogar, se não com a totalidade desses parlamentares, que no caso aqui, 513 mais 81 dá 594, nós precisamos dialogar, convencer, articular com muitos deles, principalmente aqueles que são líderes de partido, que são presidentes das comissões, cada comissão dessas que eu mencionei tem uma presidência. Precisamos dialogar com os parlamentares que serão relatores das pautas que nós queremos ou obstruir ou queremos fazê-las avançar. Então,
o trabalho na política pelos animais é um trabalho de muito diálogo, mas um diálogo fundamentado. Não é apenas chegar lá e falar, olá, deputado, como vai, tudo bem? E aí, vamos votar aquele negócio? Não é assim. Você precisa desenvolver uma articulação política bastante elaborada, ter uma fundamentação técnica bastante sofisticada, que se ampara não somente em questões científicas, mas mais legais, políticas, econômicas, para tentar oferecer aos animais alguma chance de sucesso. Temos aqui uma foto do Congresso Nacional, e essa foto aqui eu coloco apenas para quebrar um pouco o gelo dessa breve introdução. Vocês percebem que o Congresso Nacional, eu vou contar aqui uma questão anedótica para vocês. Ele tem uma estrutura que ela é uma porção convexa, né, para baixo, e outra para cima. A gente costuma dizer em Brasília, né, que a parte para cima, que é a Câmara dos Deputados, ela é uma espécie de panela, é lá que as coisas fervem. E aquela parte que é redondinha, né, para cima, né, que ela está voltada para baixo, que é o Senado, é onde a gente abafa aquilo que, em geral, pega fogo na Câmara dos Deputados. Isso apenas para ilustrar para vocês que o trabalho em Brasília é muito complicado, é muito difícil, mas ele é necessário, ainda mais porque nós falamos por aqueles que não conseguem se fazer ouvir. Muita gente diz que os animais não têm voz. Eu discordo veementemente. Os animais têm voz, sim, eles gritam, eles falam, só que nós nos negamos a ouvi-los. Então, alguns de nós que se propõem a falar por eles precisam frequentar esses ambientes que são bem pesados, devo dizer para vocês. Bom, eu quero ao longo dos próximos minutos passar por esses 5 tópicos. A proibição no uso de animais em testes cosméticos, a CPI de maus-tratos animais, que aconteceu em 2015, a vaquejada, a discussão sobre a vaquejada e as propostas legislativas que foram apresentadas lá sobre esse tema, a criação de um partido político, eu estive diretamente envolvido nisso, eu não somente sou fundador, mas porta-voz dessa iniciativa, e o caso da exportação de animais vivos. Todos esses assuntos, eles, de algum modo, nasceram ou passaram pelo Congresso Nacional. E como eu estive envolvido com eles, além de outros mais, é sobre eles que eu quero contar algumas histórias para que nós possamos depois interagir mais sobre esses pontos em específico. Bom, eu devo dizer que a luta por direitos aos animais no Brasil ela é muito antiga. Existem muitas pessoas que historicamente sempre estiveram lutando pelo reconhecimento dos animais enquanto indivíduos merecedores de consideração moral. Estou falando não somente de membros da sociedade civil, mas também parlamentares. Existem muitos parlamentares que poucos de vocês conhecem, que apresentaram propostas legislativas muito interessantes para os animais, para a defesa dos animais, para a proteção destes. Mas foi em 2013, especificamente no dia 18 de outubro de 2013, que um evento, ele provocou uma certa comoção junto à sociedade civil, e que nós podemos dizer que na história recente da luta por direitos aos animais no Brasil, esta data, o dia 18 de outubro de 2013, foi uma data seminal. Podemos dizer que existe a luta por direitos aos animais antes e depois dessa data. Essa data é a data do resgate de uma série de animais do Instituto de Pesquisas Científicas Royal, localizado no município de São Roque, no estado de São Paulo. Muita gente fala que foi a invasão do Instituto Royal. Eu não uso esse termo, eu uso o termo de resgate de animais do Instituto Royal. Foi uma ocasião onde cães, coelhos, ratos, camundongos, foram resgatados dessa instituição essa onde eles estavam sendo sujeitos a uma série de práticas científicas que culminavam sempre com a morte deles, além de um intenso sofrimento, já que eles eram submetidos a uma série de protocolos de avaliação toxicológica, genotoxicidade, por aí vai. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar desse caso, se não, uma rápida busca na internet vai lhes dar mais detalhes, mas a partir de outubro de 2013, foi quando uma série de ações, inclusive motivadas pelo resgate de animais do Instituto Royal, começaram a tomar corpo no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados. E aqui eu começo falando
da campanha pela proibição do uso de animais em testes cosméticos, que iniciou-se em 2013. Em 2013, eu comecei ativamente a frequentar a Câmara dos Deputados, o Senado, na busca de algum tipo de mecanismo ou de possibilidade de que nós pudéssemos proibir o uso de animais em testes cosméticos. A minha motivação, naquele momento, além de uma motivação histórica, já que eu já era um adulto aí de seus, quantos anos? 2013, estamos em 2021, 8 anos mais ou menos, então, eu tinha uns 40 anos, porque eu representava uma entidade, uma ONG, chamada Cruelty Free International, que já havia conquistado a proibição do uso de animais em testes cosméticos na União Europeia. Depois de uma longa campanha de 30 anos na União Europeia, bem sucedida, depois que lá foi consolidada a proibição dos animais em testes cosméticos, seja para produtos como para ingredientes que integram esses cosméticos, então a entidade disse, está na hora da gente começar a trabalhar fora da União Europeia. O Brasil foi um desses pontos de trabalho, e eu, como representante, como integrante dessa ONG, comecei a frequentar Brasília buscando apoiadores para essa iniciativa. Foi então que foi apresentado o projeto de lei 6602/2013, que, na acepção mais simples da palavra, ele buscava uma coisa muito simples. Ele dizia, basicamente, em poucos artigos, que o uso de animais em testes cosméticos passava a ser proibido a partir da proposição dessa peça legislativa. Aqui vocês têm um exemplo do seu texto original, ele é de autoria do deputado federal Ricardo Izar, pelo estado de São Paulo, é um deputado que está exercendo ainda o seu mandato político, ele está no seu 3º mandato, e tem sido um dos parlamentares bem envolvidos, bem enérgicos na luta por mais direitos aos animais. E esse projeto de lei dizia basicamente o seguinte, altera-se a lei Arouca, né, no caso aqui, a lei 11.794 de 2008, se não me engano, essa lei Arouca, isso, no sentido de vedar a utilização de animais em atividade de ensino, pesquisas, testes laboratoriais com substâncias para desenvolvimento de produtos de uso cosmético em humanos, aumentando os valores da multa nas práticas associadas. O projeto de lei era simples, proíbe-se e pronto, proíbe-se, publique-se. Né? Obviamente ele tinha alguns parágrafos que buscavam um detalhamento das condições nas quais esses animais não poderiam ser usados de nenhuma maneira, inclusive, por exemplo, em práticas de ensino, mas o projeto, de um modo geral, era bastante simples. Nós que lutamos por direitos aos animais, ao nos depararmos com esse projeto de lei, nós entendemos que ele atendia os nossos objetivos, porque, na verdade, ele queria reproduzir algo muito parecido com o que tinha acontecido na União Europeia. Mas aí começa uma questão que é um pouco mais delicada. Depois que você apresenta um projeto de lei numa casa legislativa, as entidades ou os segmentos da sociedade civil, empresarial, política, enfim, nacional, internacional, que se vejam incomodadas, que se vejam afetadas por uma proposta legislativa, elas começam a trabalhar no sentido de tentar obstruir esse tipo de iniciativa. Então, um projeto de lei que era simples na sua concepção, ele começou a sofrer muita resistência dos políticos e das associações que representavam, por exemplo, a indústria cosmética, dizendo, não, a gente não quer algo disso no Brasil, ou se a gente tiver que aceitar, tem que ser em outros termos. Essa conversa, essa discussão, ela foi bastante complexa. E ela foi motivada principalmente porque o caso do Instituto Royal havia despertado imensa comoção nacional. Todos os grandes veículos de comunicação falavam sobre o Instituto Royal, inclusive havia uma série de práticas bastante controversas do ponto de vista não somente científico, mas também do ponto de vista fiscal,
realizadas pelo Instituto Royal, falaremos disso um pouquinho mais adiante, mas todos os veículos de comunicação estavam debatendo sobre o uso de animais na experimentação científica, especificamente em testes cosméticos. Então era um momento muito oportuno para que um projeto de lei dessa natureza fosse apresentado, mas, ironicamente, é justamente nesses momentos em que todas as pessoas que se beneficiam da exploração animal, eles usam todos os seus instrumentos para obstruir, bloquear, atrapalhar um projeto de lei dessa natureza. Eu me lembro que, à época, como resultado de um longo trabalho que eu e várias pessoas realizamos, nós conseguimos recolher 200 mil assinaturas numa petição digital, numa petição pública, e levamos essas assinaturas até a Câmara dos Deputados como forma de convencimento, como forma de alerta aos parlamentares, principalmente ao presidente da Câmara, de que aquele assunto era de interesse da sociedade civil e de que essa proposta legislativa tinha que ser pautada, porque não adianta você apresentar um projeto de lei protocolar e esse projeto de lei não caminhar nas comissões. E depois que ela caminha nas comissões, caso ela tenha que ir para plenário, não adianta que ela pare nas comissões e nunca vá ao plenário. Para que vocês tenham uma ideia, existem aproximadamente 15 mil projetos de lei que já foram aprovados nas comissões e esperam a autorização do presidente da Câmara dos Deputados, estou falando especificamente desta Casa Legislativa, para colocá-las em discussão e votação no plenário. Então vejam só. Como é que você faz para que o seu projeto de lei, imaginando que você seja um parlamentar, ele entre na ordem do dia do plenário da Câmara dos Deputados? Não importa que o seu projeto ele encerre uma ideia maravilhosa. É preciso muita articulação política para que você consiga fazer com que a sua proposta ela atravesse todas as etapas, que já são muito complicadas, e efetivamente chegue a plenário para ser votada. Sendo que dessa votação em plenário, como eu disse anteriormente, nós podemos ter um resultado que pode não ser muito bom para a nossa ideia original. Então, vocês já conseguem perceber aqui que todo esse ambiente ele é muito complicado e você, enquanto cidadão, tem que se utilizar das ferramentas disponíveis a você para tentar exercer alguma pressão. Felizmente, ou não, estamos vivendo a época das mídias digitais, né, das redes sociais, e os parlamentares, eles estão presentes nesse universo. E foi exatamente por causa disso que nós tivemos alguma chance de avançar nesse tópico em particular. Porque, à época, eu me lembro que nós fizemos uma mobilização, né, para tentar causar um pouco de indignação no público, e o público começou insistentemente a mandar e-mails para o presidente, para o gabinete do presidente da Câmara. Em um dado momento, ele convocou o autor desse projeto de lei e disse: o que está acontecendo? Porque eu estou recebendo uma enxurrada de e-mails que eu não consigo nem trabalhar mais, a minha equipe não está sabendo mais diferenciar o que é e-mail de outras pautas dessa pauta aí, que está todo mundo dizendo para aprovar o 6602-2013, aprova PL 6602-2013, o que é isso? E aí o autor do projeto de lei, o deputado Ricardo Zar, disse: não, isso diz respeito ao uso de animais de testes cosméticos, essa é uma prática obsoleta, já foi obstruída na União Europeia. E ele falou o seguinte, o presidente à época, né, obviamente isso aqui é a parte engraçada, mas na verdade foi muito mais sofisticado que isso, ele disse o seguinte: tá bom, olha só, a gente vai colocar isso na pauta e a gente vai colocar isso para ser discutido e votado no plenário. Então, a pressão da sociedade foi fundamental para que esse projeto avançasse. Só que quando a gente superou essa fase, vocês não podem imaginar que as partes incomodadas elas ficaram absolutamente tranquilas com isso. Elas acionaram os seus contatos no Poder Executivo, por exemplo, entraram em contato com a Anvisa, entraram em contato com o CONSEA, é o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, entraram em contato com o Ministério da Saúde, assim por diante, mexeram seus pauzinhos e fizeram com que uma pressão tão grande fosse exercida sobre o autor da proposta, dizendo: olha, o projeto de lei, da forma como foi apresentado, a gente não vai deixar ele passar, porque desse jeito
você compromete uma série de outros acordos e uma série de outras tratativas com diversos outros setores da sociedade. Então, foi feita uma negociação, né? Eu me lembro que nessa época eu estive no Palácio do Planalto participando dessas conversas, e são negociações muito difíceis porque o lado que não quer que um projeto de lei avance, ele vai fazer de tudo para que o seu projeto de lei ele jamais seja implementado. Para que vocês tenham uma ideia, a proposta por parte daqueles que não queriam o fim dos animais em testes cosméticos era de que, ok, vamos fazer o seguinte, vamos colocar no seu projeto de lei que tem que ser aguardado, tem que ser transcorrido um prazo de 25 anos para que os animais deixem de ser usados na elaboração de cosméticos no país. E, obviamente, a gente, do lado de quem defende os animais, dizia assim, não, como assim 25 anos? Isso é um absurdo, né? 25 anos são pelo menos aí 5 mandatos de um parlamentar, muito mais do que isso. Então, aí começou a discussão, não, vamos fazer o seguinte, 1 ano, não, 15 anos, 3 anos, 10 anos, até que se chegou a um ponto de consenso de que 5 anos seria o prazo que, aprovado esse projeto de lei, né, haveria um prazo de 5 anos para que as empresas se adequassem e deixassem de usar animais na elaboração dos cosméticos que produziam. Além disso, eles também impuseram, mas que desvirtuavam o projeto do seu objetivo original. Ou seja, se o projeto original iria salvar 100% dos animais usados em teste cosmético, com a alteração não seriam 100%, seriam 80%, 20% ainda teria que ser submetido a um conjunto de práticas que não eram necessárias, mas que eles colocavam como condicionante para que o projeto de lei fosse aprovado. A gente tinha, inclusive, acordo da presidente da República, à época era a presidente Dilma, no sentido de, se vocês aceitarem essas modificações, a gente não vai criar óbices para a tramitação desse projeto de lei. Naquele momento, o autor do projeto entendeu que era válida esse tipo de adequação. Existe uma frase muito popular que diz que feito é melhor do que perfeito, ou que o ótimo é inimigo do bom, e se você pode salvar 80% dos animais envolvidos nessa prática, ao invés de não salvar nenhum, né, talvez, a depender do caso, seja pertinente você permitir o salvamento de 80% desses animais. E assim foi feito. O que vocês estão vendo na tela de vocês é a redação final do voto do relator com as modificações que foram colocadas sobre o projeto de lei. Sem entrar nos detalhes, ele basicamente cria uma série de condições que faz com que os animais não sejam salvados na sua totalidade, mas sim um grande número de animais, com exceção daqueles que seriam usados em testes científicos que envolvam ingredientes novos, ingredientes ainda inéditos para a comunidade científica no campo da cosmética. Bom, vocês já podem imaginar que esse tipo de negociação criou uma cisão dentro do movimento que buscava a aprovação desse projeto de lei. Quando nós estamos fora da política, é muito simples a gente dizer tem que ser desse jeito, não pode ser desse jeito, porque nós não estamos inseridos nesse ambiente. Quando você é um parlamentar, você precisa o tempo todo negociar aquilo que você está defendendo ou aquilo que você está combatendo, mas tudo aquilo que você combate ou defende dialoga com várias outras coisas que você também combate ou defende. Então, vou dar um exemplo aqui bastante trivial. Imagina que eu sou um parlamentar e eu estou defendendo esse tipo de prática e eu quero que essa prática ela seja proibida, eliminada, mas eu também tenho outro projeto de lei que, de alguma maneira, ela concede um benefício, vamos imaginar, a pessoas com deficiência. As forças de oposição, elas vão dizer o seguinte para mim: olha só, Frank, você tem esse projeto A e esse projeto B. Se você insistir muito para o seu projeto B ele passar do jeito que está, a gente vai fazer de tudo para não fazer com que o seu projeto original, que ajuda os deficientes físicos, por exemplo, caminhe. E aí eu tenho que fazer algum tipo de ponderação, negociação, no sentido de tentar avançar com ambos. Esse é o mundo ideal.
de preferência com ambos na sua forma original. Mas a política é um ambiente de negociação intensa, constante e profunda. Então, quando você é um político, isso não tem nada a ver com você corromper os seus valores. Quando você é um político e você quer avançar no sentido de apresentar ferramentas políticas que provoquem mudanças à sociedade, você precisa pensar se você quer insistir no seu discurso e jamais avançar, nem que seja em 0,1%, ou se você faz concessões para avançar em algum percentual. Porque a política ela se faz assim, ela se faz através de incrementos. Existem casos, sim, que existem mudanças que são feitas e elas são mudanças radicais para o bem e para o mal, mas, de um modo geral, na política a mudança é incremental. Então, a pessoa que está no papel do político, ela tem que tomar decisões muito difíceis, muitas vezes impopulares, justamente para poder construir avanços. Avanços esses que não necessariamente são públicos. Quando você é um político, você não pode revelar tudo o que você está negociando, sob o risco de você colocar a sua estratégia de tramitação, de cálculo político, por água abaixo. Imagina, se eu estou lutando pelos animais, eu revelo tudo aquilo que eu quero fazer pelos animais, aqueles que são contrários aos animais dizem, eles vão fazer esse tipo de movimento. Então, eles já se articulam e fazem um movimento no sentido de obstruir a minha estratégia. Nós precisamos nos lembrar que nós que lutamos pelos animais estamos lutando contra poderes econômicos gigantescos. Estamos lutando contra bancadas de parlamentares gigantescas no Congresso Nacional. Nós, é a luta do, a luta do tostão contra o milhão, é a luta de Davi contra Golias. Então, nós precisamos nos amparar em estratégias bastante sólidas, em fundamentações técnicas que são necessárias, são imprescindíveis, mas muitas vezes, como veremos mais adiante, elas são simplesmente jogadas no lixo. Mas nós precisamos também trabalhar um pouco com o sigilo, precisamos trabalhar um pouco com a dissimulação, precisamos trabalhar com astúcia para lidar com aquele ambiente que é um ambiente muito agressivo de gente que conhece aquilo como ninguém e que tem muitos instrumentos e elementos para usar contra as nossas pautas. O que vocês estão vendo aqui na tela de vocês é a página do Senado, onde esse projeto de lei 6602 modificado, ou seja, tirado, vamos dizer assim, da perfeição, ele hoje encontra-se no Senado ele voltou a ser discutido, ele foi melhorado, ou seja, aqueles defeitos que ele carregou da Câmara dos Deputados, ele teve esses defeitos recuperados no Senado, só que vocês podem ver que no dia 6/4/2021, esse projeto de lei ainda encontra-se no Senado, esperando apreciação de um relatório na Comissão de Assuntos Econômicos, já tendo passado na Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Meio Ambiente. Ou seja, de 2013 a 2021, estamos falando de 8 anos que esse projeto ainda não passou pelo Senado, ele não ainda terminou essa história lá. Quando ele terminar sua história lá, ele retornará à Câmara dos Deputados para ser rediscutido, porque seu mérito mudou, ele foi, vamos dizer assim, alterado de tantas maneiras que ele precisará ser rediscutido na Câmara dos Deputados. Se ele tivesse sido aprovado daquele jeito no momento que ele foi apresentado na Câmara dos Deputados, e que não aconteceu porque todo o apoio público naquele momento ele foi esmigalhado, porque parte do ativismo animalista entendeu que nós não compactuamos com um projeto de lei imperfeito, ele tem que ser perfeito. Se naquele momento o ativismo animalista tivesse deixado de se fragmentar, nós já teríamos um projeto de lei aprovado há pelo menos 3 anos, ou seja, há pelo menos 3 anos atrás, o uso de animais de testes cosméticos teria sido efetivamente abolido para aqueles 80% dos animais contemplados pelo projeto de lei, haja vista que se passaram 8 anos. Ou seja, na tentativa de buscar o ótimo, nós estamos há pelo menos 8 anos sem ter absolutamente qualquer progresso no combate ao uso de animais em testes cosméticos no Brasil. Então, a primeira mensagem que eu transmito para vocês aqui é a de que, muitas vezes, na nossa luta por uma perfeição, nós não conseguimos avançar sequer em frações percentuais por direitos aos animais. Então, deixo isso para reflexão com vocês e podemos discutir isso mais adiante. Voltamos ao Instituto Royal. A comoção pública foi tão grande em 2013, e com toda a campanha pelo fim dos animais em testes cosméticos,
que debates aconteceram em todos os cantos do país e, obviamente, as entidades que regulam, que controlam esse tipo de prática, elas se manifestaram. Neste caso aqui, temos um recorte de jornal de uma manifestação do coordenador do CONSEA. CONSEA é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. São eles que, em teoria, deveriam regular, normatizar, fiscalizar o uso de animais em experimentos científicos no Brasil, não somente cosméticos, mas de todo tipo, e apenas esse assunto daria uma outra aula de algumas horas, mas o coordenador do conselho ele disse, imagina, que é isso, os animais do Instituto Royal, aliás, os animais não, os cães do Instituto Royal, os beagles, porque boa parte da sociedade se sentiu comovida pelo uso de cães em experimentos científicos, mas ninguém não, mas boa parte da sociedade simplesmente ignorou que coelhos, ratos, camundongos também eram usados em experimentos, mas esses animais são os animais que não são fofinhos, né, como se diz. As pessoas ficam indignadas com o abuso sobre cães, mas ignoram abusos sobre bois, porcos, macacos, ratos, camundongos, coelhos, peixes e assim por diante. Então, o coordenador do conselho à época disse, imagina, que é isso, esses animais não estão sendo maltratados, não existem maus tratos infringidos sobre esses animais dentro de um laboratório científico. As evidências são mais do que suficientes para mostrar que todos os animais eram maltratados, sim, porque não existe animal dentro de um laboratório que não é maltratado. A comoção foi tão grande que houve momento político para a tentativa de uma criação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, neste caso voltada para a investigação de maus tratos cometidos contra animais. Então, em 2015, foi efetivamente protocolado, aprovado a abertura de uma CPI, e essa CPI, ela foi um ponto também muito importante na nossa luta por direitos aos animais, porque foi a primeira vez que na Câmara dos Deputados, uma comissão parlamentar de inquérito dedicou-se a abordar o assunto de maus tratos aos animais. Os maus tratos aos animais cometidos no Instituto Royal serviram de alavanca para a criação dessa CPI, que ela acabou investigando várias outras atividades que envolviam abuso e exploração de animais. Mas foi o Instituto Royal, a comoção causada por isso, que permitiu que vários outros parlamentares dentro da Câmara dos Deputados se sentissem motivados politicamente a dizer, eu é que não vou me opor a uma iniciativa dessa, porque se eu disser não, imagina como é que a sociedade vai cair para cima de mim, como é que eles vão me xingar, como é que eu vou perder votos, como é que eu vou ser chamado de insensível, ou enfim, vocês já entenderam. Então, nesse momento, essa CPI ela foi instaurada. Para você instaurar uma CPI, você precisa coletar a assinatura de mais de 200 parlamentares. Existe todo um rito bastante sofisticado para que essa CPI ela seja instaurada, afinal é uma comissão que vai se dedicar a um assunto específico, e havia um fato relevante, que era o Instituto Royal e os animais resgatados daquela situação. Essa CPI, obviamente, ela empreendeu ela realizou uma série de audiências públicas, justamente convocando as partes que estariam envolvidas na prática de maus tratos contra os animais. Uma delas foram profissionais que trabalhavam no Instituto Royal, mas a CPI ela acabou expandindo o seu foco de ação para outros tipos de práticas que envolviam maus tratos, como, por exemplo, exportação de animais vivos. Naquela época, em 2015, houve um naufrágio de um navio no porto de Barcarena, no Pará, onde 5.000 bois morreram afogados, alguns de vocês devem se lembrar. Também foram abordados assuntos como, por exemplo, a questão de animais em zoológicos, a questão de animais que estavam sendo capturados e mortos em troca de dinheiro em alguns municípios no Brasil profundo, e várias outras ações que eu, sinceramente, não me lembro de cabeça. Mas se vocês colocarem CPI maus tratos animais na internet, no YouTube, vocês vão encontrar uma série de depoimentos, de audiências públicas, onde foram feitos inquirimentos, a exemplo do que está acontecendo agora na CPI da Covid. É a mesma estrutura. Isso foi muito importante, porque isso trouxe luz à sociedade, isso colocou na pauta de Brasília um assunto que nos é muito caro, que é a proteção dos animais e a vida secreta
deles que normalmente chega aos olhos do grande público. Afinal, como vocês sabem melhor do que ninguém, animais são abusados, explorados, violentados, mortos em números acachapantes, horrorosos, no Brasil de maneira histórica, em todos os ramos, ramo alimentício, ramo científico, ramo bélico, ramo farmacêutico, o ramo do entretenimento e assim por diante. O final da CPI, como toda CPI, dá espaço a um relatório final, né? Esse relatório final, ele faz uma avaliação de tudo aquilo que foi investigado ao longo da CPI, né? A CPI é um instrumento que permite o uso de convocações, de convites, de quebra de sigilos, enfim, tem uma série de instrumentos que vocês, operadores de direito, conhecem muito bem, e, ao final, esse relatório, ele tem o propósito de também fazer sugestões, por exemplo, de tramitação de alguns projetos de lei. Porque existem projetos de lei que já existem na Câmara dos Deputados e que eles não tramitam, mas através de uma CPI eles conseguem tramitar com um pouco mais de força porque ganharam visibilidade. É possível também que ao longo de uma CPI sejam apresentados, propostos, projetos de lei inéditos que, em função dos dados auferidos, eles possam trazer benefícios aos animais. E foi isso que aconteceu efetivamente com essa CPI. Além de uma série de indiciamentos que aconteceram com pessoas que comprovadamente estavam cometendo maus tratos aos animais, propostas de lei foram apresentadas. Aqui eu destaco algumas, né, a respeito do fato determinado de supostos maus tratos utilizados no Instituto Real, para fins científicos, sugerimos que esta CPI recomende a urgência é um tipo de instrumento que faz com que os projetos de lei saiam do seu trâmite normal, que é muito lerdo, muito lento, para um regime de urgência, ou seja, como se ele pulasse a fila e fosse lá para frente para que seja analisado. Então, esta CPI recomendou ou recomendaria a urgência da tramitação de um outro projeto de lei, que é o projeto de lei 6.800 de 2013, de autoria do deputado Ricardo Ezar, que, blá, 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 dispõe sobre a remoção de fragmentos de tecidos do corpo humano e sua multiplicação em cultura. Resumindo, existe um projeto de lei que diz o seguinte: existem muitos resíduos de pele humana que são descartados durante procedimentos cirúrgicos. E se nós usássemos essa pele humana para fazer uma série de experimentos científicos, poupando assim o uso de animais? É interessante, correto? Haja vista que esse material biológico ele vai para a lata do lixo. Pois bem, esse projeto de lei, que também é de 2013, encontra-se parado até agora na Câmara dos Deputados, com uma tramitação absolutamente atrasada. Então vejam que uma CPI, ela também, ainda que ela faça sugestões e que ela tenha força, né, midiática e que ela tenha elementos muito contundentes no sentido de tornar algo possível, não necessariamente ela consegue fazer com que pautas avancem efetivamente. Esta CPI, ela também propôs que outros projetos de lei também fossem tramitados, também fossem olhados de maneira um pouco mais célere, como, por exemplo, aqui a vedação do uso de animais em atividade de ensino, tá? No caso aqui a questão do 6602 de 2013, vejam só, o 6602 de 2013, que buscava o fim do uso de animais em testes cosméticos, teve, através de uma CPI em 2015, a sugestão de que ele tramite mais rápido. Isso não foi suficiente para que o projeto de lei hoje se tornasse uma lei sancionada pela Presidência da República, já vista que se encontra no Senado. Então, entendam, percebam que, mesmo que nós consigamos uma CPI e que nós nos façamos ouvir e que nós construamos audiências públicas e que nós façamos com que esse assunto comece a transitar pela pauta nacional dos principais veículos de comunicação, isso não quer dizer que nós vamos conseguir com que pautas efetivamente benéficas aos animais caminhem na Câmara dos Deputados e no Senado.
Isso é apenas para dar uma dimensão para vocês do quão difícil é lutar pelos animais na Câmara dos Deputados. Aqui havia uma recomendação também para que as autoridades integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo se aprofundassem nas investigações concernentes à prática de maus-tratos impingida pelo Instituto Royal. O Instituto Royal hoje ele não existe mais, ele foi fechado. O Instituto Royal ele pertenceu a uma grande indústria farmacêutica que realiza diversos negócios com o Ministério da Saúde no país, então ela foi poupada de várias coisas. Então, de novo, mostrando como existe uma assimetria muito grande, uma diferença de forças muito grande entre nós que lutamos pelos animais e os outros poderes empresariais, políticos e assim por diante, que conseguem dialogar com o governo federal, seja com o poder executivo, seja com o poder legislativo e, inclusive, com o poder judiciário, falaremos disso mais à frente, no sentido de coibir, de atrasar, de modificar iniciativas nossas pelo bem dos animais. Vamos falar um pouquinho da vaquejada. A vaquejada, como vocês todos sabem, ou pelo menos já ouviram falar, é uma prática que consiste na tentativa de derrubar um bovino pela cauda ao longo de sua corrida numa pista bem comprida. Então, o que eles fazem? Eles soltam o boi, esse boi sai assustado correndo, 2 cavaleiros montados em seus cavalos prensam esse boi, conduzem ele ao longo dessa pista de corrida, e num dado momento, um dos cavaleiros pega o rabo do boi e ele tem que fazer com que esse boi capote, caia, puxado pelo rabo, numa área muito específica dessa pista, que é uma área que tem 2 linhas brancas. Essa é a prática. Muitas pessoas acham que essa prática é um esporte. Inclusive hoje, atualmente, na Câmara dos Deputados, está sendo discutido um projeto de lei, o projeto de lei 2452 de 2011, de autoria do deputado Efraim Filho, que justamente quer reconhecer a prática da vaquejada como prática desportiva formal. Ou seja, eles querem reconhecer isso como um esporte formal. E o formal aqui faz toda a diferença, porque se ele for reconhecido formalmente como esporte, como é o futebol, como o vôlei, essa prática vai ter acesso a recursos, por exemplo, do Ministério do Esporte. Então, para as pessoas que estão envolvidas na perpetuação dessa prática medieval e bizarra, é muito interessante que eles consigam abocanhar, colocar a mão em dinheiro do governo federal, em dinheiro do erário público, ou seja, dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro de todos nós. Só que, em 2016, o STF analisou e julgou uma lei do Ceará como inconstitucional. Lei essa que é a Lei 15.299 de 2013, que era uma lei que regulamentava a prática da vaquejada. Por 6 votos a 5, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que a prática da vaquejada era uma prática abusiva, violenta, que era claramente demonstrativa de aplicação de maus tratos aos animais envolvidos. Votaram a favor da vaquejada Edson Fachin, Gilmar Mendes, Zavascki, Luiz Fux e Toffoli, ou seja, eles eram a favor que a vaquejada não fosse considerada inconstitucional, mas eles foram os votos perdedores, haja vista que o relator da ação, Marco Aurélio, o ministro Barroso, a ministra Rosa Weber, Celso Mello, Carmen Lúcia e Lewandowski votaram pela inconstitucionalidade da lei do Ceará. Esse tipo de acórdão, que foi declarado, na verdade o acórdão foi publicado um pouquinho depois, mas esse tipo de decisão que foi feita em 2016, em outubro de 2016, alimentou uma série de iniciativas e de movimentos políticos no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, de tentar, através de lei, através de propostas legislativas, tornar a vaquejada, seja patrimônio cultural, seja modificar a Constituição no sentido de permitir que a vaquejada pudesse ser praticada sem ferir o artigo 225, inciso 7º, que veda a crueldade praticada contra animais, e assim por diante. Ou seja, um movimento do Poder Judiciário, ele foi provocado pela Procuradoria-Geral da República, naquele momento, pelo Procurador-Geral Rodrigo Janot. Uma vez que o STF foi provocado e julgou como inconstitucional, esse tipo de decisão do Supremo Tribunal motivou as casas que fazem as leis do país a reagirem da seguinte maneira: eles querem proibir
esse tipo de prática, pois nós que fazemos as leis vamos apresentar projetos de lei ou vamos desengavetar projetos de lei que já existem, no sentido de fazer o contrário, porque nós fazemos as leis. O judiciário não legisla, quem legisla é a Câmara dos Deputados e o Senado. Por isso que é muito importante o trabalho junto ao Congresso Nacional, junto às casas legislativas. São eles que têm a prerrogativa de fazer leis. O Executivo também, através de decretos, decretos-leis, né? Essa é outra história, mas normalmente é o Legislativo quem faz isso. E não por menos, surgiram várias iniciativas no sentido de tornar a vaquejada uma prática aceitável, e eles foram bem-sucedidos. Tanto é que o projeto de lei da Câmara 24 de 2016, de autoria do deputado Capitão Augusto, ele foi transformado em lei em 2016, a Lei 13.364, que elevou o rodeio, não somente a vaquejada, mas o rodeio, a vaquejada, e bem como as respectivas expressões artístico-culturais, à condição de manifestação cultural nacional e patrimônio cultural imaterial. Ou seja, o rodeio, que é uma prática importada, ela foi considerada como algo nacionalmente válido, pertinente. Além disso, uma proposta de emenda à Constituição, de número 50, no ano de 2016, de autoria do senador Otto Alencar, ela foi apresentada, e vamos falar um pouquinho dela adiante, no sentido de alterar o artigo 225, inciso 7º, que justamente ele permite que os animais não sejam submetidos a atos cruéis. Lembrem-se que uma proposta de emenda à Constituição é um rito bastante sofisticado. Você não está apresentando apenas um projeto de lei, você está modificando a Constituição Cidadã de 1988. Então você já consegue imaginar que a articulação política precisa ser bem sofisticada. E neste caso específico, eu, junto com vários outros colegas, participamos no sentido de tentar coibir esse tipo de ação. Lembrando que o autor dessa PEC foi o senador Otto Alencar, esse senador que hoje está lá, né, lutando pela vacinação, né, contra o uso da cloroquina, assim por diante, né? Ele se apresenta como médico, afinal ele é médico, mas todo mundo pode ter uma visão muito bonita dele, mas se esquece que ele, na verdade, ele foi o autor de um projeto de lei absolutamente bizarro como esse. Bom, eu vou passar um pouquinho rápido por isso daqui, porque isso é facilmente recolhido da internet, mas foi muito interessante essa ação do STF contra a vaquejada, porque ela permitiu que alguns ministros se manifestassem de forma muito benéfica, no sentido de reconhecer que os animais são meritórios, são merecedores de direitos esses que, nós sabemos, eles são praticamente inexistentes neste país. Então, aqui nós temos uma declaração do ministro Marco Aurélio, uma parabenização da Carmen Lúcia, dizendo basicamente que sim, os animais são maltratados e eles merecem sim proteção da sociedade, né, do Estado. Aqui temos a página de rosto da proposta de emenda à Constituição número 50 de 2016, de autoria do senador Otto Alencar. Vejam só que a iniciativa foi dele, mas de vários outros parlamentares do Senado. A autoria ela é compartilhada entre o senador Otto Alencar e vários outros senadores. Destaco aqui, e eu vou dizer por que eu vou destacar um aspecto bastante peculiar. Hoje nós estamos tendo a CPI da Covid, temos senadores muito aguerridos, muito enérgicos no combate a essas atividades negacionistas, né, que favorecem a disseminação de uma doença, e nós estamos muito orgulhosos, nós estamos muito felizes de vê-los assim, mas, novamente, devemos lembrar que esses mesmos senadores, em outras ações, neste caso da pauta animal, elas causaram mais um desserviço do que um auxílio, né? Temos aqui o senador Randolfo Rodrigues da Rede, né, Rede de Sustentabilidade, que é coautor da PEC da vaquejada. Depois ele fez uma manifestação dizendo que se arrependia de ter assinado, eu não vi muito bem que eu assinei isso e tal, mas é apenas para ilustrar que no campo da política, o político que você, de alguma maneira, elogia o trabalho, ele pode eventualmente estar envolvido em outras atividades que farão com que você crie alguma antipatia por ele. Com isso, eu não estou dizendo que devemos demonizar, nem que devemos adorar os políticos. Nós devemos sim estar cientes que ocupar um cargo político
acaba colocando essas pessoas em uma série de situações de tomada de decisão que será avaliada segundo o critério deles próprios e do seu, enfim, dos seus interesses, do seu colégio eleitoral, mas nós que lutamos pelos animais precisamos desses personagens para avançar nessas pautas. Então nós precisamos olhar de uma maneira um pouco diferente para os políticos que odiamos e para os políticos que adoramos, porque de repente amanhã essa situação pode se inverter completamente. É muito improvável, estatisticamente muito improvável que nós encontremos um político ao qual nós iremos adorar 100%, e um que nós também iremos odiar 100%, talvez com algumas exceções muito claras. Porque, muitas vezes, referente à causa animal, nós poderemos ter políticos que estão fazendo um trabalho muito bom, mas em outras causas, em outras ações, em outros, enfim, segmentos da luta política por melhoras para a sociedade, eles tenham comportamentos ou apresentem propostas ou participem de discussões que nós não aprovemos efetivamente. Então nós precisamos sair da infância, que é o que estamos vivendo hoje, no sentido de olhar para os políticos como personagens que trabalham num ambiente muito complexo. E se vocês fossem os políticos, se eu fosse um político, todos nós estaríamos submetidos à mesma situação. Então, deixem de adorar, deixem de satanizar, apenas avaliem friamente o que aquele político faz ou não em relação à pauta que você está defendendo. Naquela ocasião, eu e um conjunto de ativistas observamos que houve um vício no trâmite da PEC 50 de 2016 muito gritante, e nós entendemos que havia ali uma chance de tentar obstruir esse movimento. E eu vou tentar abordar de maneira muito simples. A estratégia foi a seguinte: um conjunto de ativistas, dentre os quais eu estava envolvido, entendemos que o trâmite da aprovação da proposta de emenda à Constituição no Senado, ela feriu o regimento interno, ela feriu o rito legislativo. E nós percebemos isso, não é que nós percebemos isso, nós só podemos atacar isso quando a PEC ela saiu do Senado e foi para a Câmara dos Deputados. Lembre-se, como eu disse lá no início da nossa palestra, da nossa conversa, né? Você precisa que a proposta legislativa caminhe pelas duas casas. Então, quando saiu do Senado, quando ela foi aprovada no Senado e migrou para a Câmara dos Deputados, nós nos articulamos com os parlamentares para dizer: parlamentar, faça uma obstrução, tente obstruir o trâmite dessa PEC dentro desta casa, porque ela feriu o rito legislativo na casa anterior. E qual que é o rito? Quando você tem uma proposta de emenda à Constituição, você precisa que essa proposta ela seja discutida e votada em 2 turnos. E esses turnos precisam ser separados por um número X de sessões. Se não me engano, são 5 sessões. Só que o que tinha acontecido? Obviamente, havia um lobby muito grande, motivado pela decisão do STF. Eles fizeram com que esses 2 turnos de votação tivessem acontecido com um intervalo de meia hora de separação, o que fere o regimento. Nós encontramos aí uma possibilidade de tentar bloquear o trâmite. Um parlamentar, né, que é bem representativo da luta por direitos dos animais, fez uma questão de ordem ao presidente da Câmara, dizendo, e aqui eu vou repetir as palavras dele: presidente, eu quero solicitar, com fundamento no artigo 60, inciso 1, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinados com os artigos 270 e 362 do Regimento Interno do Senado, que a presidência da Casa, qual casa? Da Câmara dos Deputados, interrompe imediatamente a tramitação da proposta de emenda à Constituição número 304 de 2017. O número é diferente porque eles mudam de número quando passam de uma casa para outra. Peço que seja interrompida imediatamente a tramitação na Câmara dos Deputados por violação ao devido processo legislativo. O trâmite desta PEC, originalmente número 50 de 2016, não respeitou o interregno de 5 dias úteis entre turnos de votação no plenário, o que ocorreu um único dia, dia 14 de fevereiro, com um afrontoso intervalo de meia hora. O parlamentar fez essa proposição, o presidente da Câmara falou: ok, é uma questão de ordem, significa que questão de ordem é quando alguma coisa fere as regras internas daquela casa legislativa, vamos averiguar. E a resposta, não muito surpreendente, foi que o presidente da Câmara, naquela época, Rodrigo Maia, disse: deixe de conceder da questão da ordem o seu mérito, porque isso aconteceu lá no Senado. Aqui na Câmara é outra história. Aconteceu lá, você vai reclamar lá, não reclame aqui. Colocado de uma maneira muito singela, muito simples para que vocês compreendam.
Então, quando vimos que esse tipo de manobra do parlamentar em defesa dos animais tinha sido fracassada, nós, grupo de ativistas, começamos a elaborar, a desenvolver um mandado de segurança junto ao STF, para que o STF dissesse, olha, o Senado violou o seu rito legislativo e a Câmara dos Deputados está no mesmo caminho. STF, por favor, nos ajude. Você considera essa prática inconstitucional e eles estão fazendo enfim, eles estão se utilizando de uma série de manobras para tornar realidade uma emenda à Constituição que vai contra a decisão de vocês do Supremo Tribunal. A lógica era mais ou menos isso. Perdemos várias horas, dias, elaborando um mandado de segurança. Aqui temos exemplos da tramitação desse projeto, dessa proposta de emenda constitutiva, né, mostrando, porque está tudo documentado, que eles violaram os seus próprios, as suas próprias diretrizes regimentais. Eu vou passar um pouquinho por isso, porque não cabe aqui, mas vai ficar registrado nessa apresentação. Nós, então, elaboramos um mandado de segurança, que, obviamente, nós, ativistas, não podemos fazer isso. Quem tem que fazer isso é um parlamentar. Nós buscamos um parlamentar justamente que pudesse, que concordante com essa estratégia, dissesse, não, pode deixar que eu serei o autor desse mandado de segurança junto ao STF. E assim foi feito, né? O mandado de segurança foi elaborado, foi enviado ao STF, na Câmara dos Deputados, o projeto de emenda à Constituição 50, aprovado no Senado, tramitou como se nada tivesse acontecido, né, e nós tentando buscar algum tipo de solução junto ao STF. E o resultado, esses slides que eu passei aqui, basicamente mostram como o projeto de emenda à Constituição tramitou tranquilamente na Câmara dos Deputados, e nós usamos, inclusive, essa tramitação como elemento de sustentação no mandato de segurança, dizendo, olha, não somente o Senado cometeu um crime, mas a Câmara dos Deputados também. E pior, cometeu um crime tendo sido advertido de que não poderia fazer isso. Ao final, tivemos um mandado de segurança enviado ao Supremo, por uma questão de sorteio, foi o ministro do Supremo Lewandowski quem recebeu esse mandado de segurança, fez sua análise e, qual não foi a surpresa, o ministro negou o trâmite desse mandado de segurança contra a PEC da vaquejada. Basicamente, o que o ministro Lewandowski, à época, disse é o seguinte, olha, tudo que vocês estão falando aqui faz muito sentido e eu consigo ver que houve uma série de questões controversas aqui. Entretanto, nós vivemos um sistema político cujos poderes são divididos. Existem os três poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo. E esses poderes são autônomos e independentes. Eu não posso interferir em alguns trâmites do outro poder. Isso seria inconstitucional. Então, aqui eu leio 2 parágrafos para deixar isso de maneira muito clara. O ministro Lewandowski negou o seguimento, julgou inviável, ao mandado de segurança. Segundo o relator, a própria jurisprudência do STF impede a atuação da Corte em matéria de âmbito interno do Legislativo, que eles chamam de assunto interna corporis. Ou seja, eu não posso me envolver nas questões típicas da outra casa legislativa, do outro poder da União, poder legislativo. Com isso, nosso mandado de segurança, que estava muito bem fundamentado, ele foi para o buraco, né, para usar um termo bem claro, e nós nos vimos frustrados na nossa tentativa de impedir a tramitação dessa PEC na Câmara dos Deputados, que depois ela foi enviada para sanção presidencial. Então aqui a lição, a mensagem deste caso muitas vezes nós buscamos apoio no judiciário, mas o judiciário ele também se encontra amarrado, às vezes ele também não faz muito esforço para o contrário, mas ele se encontra amarrado no sentido de conquistar, nos ajudar a conquistar avanços para os animais. Aqui avançando já mais para o final da apresentação, eu acho que eu tenho mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Uma outra ação, e essa aqui realmente eu vou falar em 2 minutinhos, uma outra atividade no Congresso Nacional, ou melhor dizendo, ligada ao mundo da política, no qual eu estive diretamente relacionado, foi a tentativa de criação de um partido político, o Partido Animais,
que foi fundado por mim e vários outros colegas. Fomos 101 fundadores, isso é uma requisição legal. Nós fizemos todo o trâmite de abertura do processo de criação de um partido político junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Nos foi concedido um prazo de 2 anos para recolher a quantidade de assinaturas necessárias para vencer todo o rito de julgamento, né, de avaliação de mérito de um partido político. E essa foi a nossa tentativa, diante de várias experiências frustradas, a partir da constatação de que, enquanto nós não estivermos na política, nós dificilmente vamos conseguir avanços pelos animais. Nós normalmente alugamos, nós normalmente temos emprestada a energia de outros parlamentares, que muitas vezes concordam com tudo que nós dizemos, ou pelo menos concordam com boa parte, e eles acabam sendo nossos porta-vozes para a luta por avanços aos animais. Nós tínhamos entendido à época que a criação de um partido político que pudesse defender de maneira muito clara interesses animalistas era um caminho. E era uma estratégia boa. Só que aqui vem a terceira lição da noite. Para isso, nós precisamos contar com uma sociedade que seja politicamente esclarecida. Algo que nós ainda não temos. O cidadão médio, ele não entende muito bem como o seu país funciona, ele não entende o que é a política, ele não entende o que a política faz, o que ela não pode fazer. Ela muitas vezes ela não entende sequer o que é o trabalho político. Eu disse agora há pouco que as pessoas elas demonizam ou elas idolatram políticos, quando na verdade o político ele presta um serviço à sociedade através do voto. Né, ele sobe a uma das casas legislativas representando uma parcela da população, e a palavra parcela é importante, porque ele não representa todo mundo, e mesmo dentro daquela parcela, você vai encontrar concordâncias e discordâncias daquele político junto ao seu colégio eleitoral. Mas nós que lutamos pelos animais, e nós lutamos nas redes sociais, nós lutamos através de celebridades, nós lutamos através do ativismo de rua, através da educação, através de produtos, né, através do oferecimento de produtos que não se utilizam da exploração animal, nós ainda não conseguimos efetivamente entender que a política é um ponto muito importante da nossa estratégia. Existe uma imaturidade na sociedade civil, de modo geral, e também dentro do ambiente animalista, do ambiente que luta por direitos dos animais, não necessariamente apenas os veganos, mas os vegetarianos ou simplesmente os simpatizantes, de não entenderem que a política é fundamental para que nós tentemos conquistar algum avanço. Porque por mais que nós elejamos um político, 2 políticos, 10 políticos, nós estamos em uma casa que congrega 513 deputados federais e 81 senadores. E vocês viram que uma proposta que nasce numa casa, ela precisa ir para outra. Se eu sou um político na Câmara que não tem diálogo com o Senado, no Senado eu posso ter a minha iniciativa desvirtuada, e vice-versa. Então a política é um ambiente ao qual eu me dedico, pelo menos nos últimos 8, 10 anos, no sentido de estudar, de transitar naquele ambiente, de conversar com parlamentares, de conhecer estratégias, de conhecer o que a gente chama de pitfalls, né, de armadilhas. Sem conhecer a política, nós não conseguiremos, na minha opinião, avançar em conquistas pelos animais. E é importante conhecer de verdade, não fingir conhecer, porque as casas legislativas, elas se utilizam de uma série de artifícios regimentais, estratégicos, para fazer com que as coisas andem ou não andem. Quem aparece a cada período eleitoral com um bichinho no colo, dizendo, não, eu vou chegar lá, vou fazer isso aqui, vou fazer acontecer, muito provavelmente ela está ou inserida dentro de uma fantasia, porque ela não tem a mínima ideia do que acontece lá, ou muitas vezes ela até conhece o que acontece lá, mas ela está usando você como um elemento útil, ingênuo, vendendo para você uma promessa que não necessariamente se realiza de uma maneira tão simples.
Então, é preciso um amadurecimento do ativismo animalista no sentido de entender o que é a política e o que é o político, no sentido de ver que tanto a política como o político são necessários, importantes e devem ser utilizados de maneira racional. Então, essa foi a nossa iniciativa. Nós tentamos reunir as 500 mil assinaturas no período de 2 anos, que é o período instituído. Não conseguimos, né? Houve muita resistência no sentido de, inclusive dentro do próprio animalista, de construir essa ferramenta. Não, que é isso, mais um partido, a gente já tem 32 partidos, né? É um partido animalista, mas espera aí, o que você vai fazer lá em cima? Agora você vai entrar na política, e aí o que você vai falar? Tá bom, você vai defender os animais, mas como é que vai ser a sua posição em relação à previdência, a previdência social, em relação, sei lá, ao Código de Direito do Consumidor e assim por diante? Isto, na minha opinião, demonstra uma grande maturidade sobre o que é político e o que faz político. E um dos últimos eventos desta apresentação, que eu vou apresentar para vocês, um evento que eu estive muito envolvido também, conduzindo a investigação propriamente dita que levou a esse desenlace, que é o caso da exportação de animais vivos. No YouTube vocês encontram muito material sobre isso, tem esse vídeo especificamente mostrando o que é a prática da exportação de animais vivos. E hoje nós nos encontramos numa situação bastante peculiar. A prática da exportação de animais vivos, que é muito controversa e que nós conseguimos sustentar com evidências nacionais recentes de que ela é muito cruel e abusiva, ela acabou sendo bem recebida pela Justiça Federal, que, à época, nós estamos falando de fevereiro de 2018, publicou, né, tornou pública a suspensão da exportação de animais vivos, naquela época sendo realizada no Porto de Santos, envolvendo o embarque de 27 mil animais num navio de 3 andares chamado navio Nada. Eu tive a possibilidade de entrar naquele navio, em detalhe, ver, e é justamente por isso que eu acabei conduzindo a investigação, porque eu sabia exatamente onde os animais ficavam, o que acontecia, deixava de acontecer. E isso, justamente esse tipo de investigação acabou dando indícios, dando fundamentos para que a Justiça Federal determinasse a suspensão. Entretanto, nós sabemos que estamos lidando contra forças muito poderosas. E naquela época, a suspensão federal ela foi apresentada numa sexta-feira. No sábado e domingo seguinte, durante um fim de semana, a Advocacia Geral da União recorreu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, também em São Paulo, buscando a suspensão da suspensão, ou seja, a suspensão da decisão do juiz. Não foi uma decisão, né? Não era sentença efetivamente. Ele disse, suspenda-se a exportação e retirem-se os animais do navio e encaminhem os animais aos seus locais de origem. Houve uma articulação muito profunda do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à época Blairo Maggi, junto à presidência da República, naquela época o presidente era Michel Temer, no sentido de suspender aquele movimento da Justiça Federal. Tal foi feito, eles conseguiram, os animais acabaram sendo embarcados, né, rumo à Turquia para serem mortos, degolados de maneira absolutamente cruel. Porque é cruel não somente o destino dos animais, mas todo o transcurso ao qual seus animais são expostos, tanto em terra como em mar. Não vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas nós também iniciamos uma nova ação, uma ação no Congresso Nacional, neste caso no Senado, através da apresentação de um projeto de lei do Senado, PLS 357/2018, que foi apresentado por um senador suplente, né, o senador titular, ele acabou ficando doente, entrou seu suplente, e a esse suplente ele foi, vamos dizer assim, estimulado pelo ativismo animalista no sentido de, senador, apresente um projeto de lei que proíbe esta prática no Brasil. Ele fez isso, e o projeto de lei hoje encontra-se tramitando no Senado. Vejam, é um projeto de lei de 2018, nós estamos em 2021, e neste momento nós vamos precisar de todos vocês que estão nos ouvindo, que nos ouvirão, para gerar massa crítica, para tentar tornar esta prática um evento dos livros de história, porque é uma prática cruel, e eu vou terminar esta minha apresentação apresentando para vocês um vídeo de 3 minutos que expõe com um pouquinho mais de detalhe essa campanha,
e que precisa do auxílio de todos vocês no sentido de tornar, pelo menos esta prática que é realizada contra bovinos, um evento absolutamente obsoleto. Eu acho que o vídeo que eu vou colocar aqui na sequência, ele vai ser Senhores passageiros, preparem-se. Eu sou o Márcio Garcia e serei o seu guia nessa longa viagem. O destino você vai descobrir só no final. Nosso trajeto começa em estradas de chão em condições um tanto desafiadoras. Serão centenas de quilômetros até o porto. Não estranhe se sentir estresse ou cansaço no meio do caminho. A fome e a sede também podem nos acompanhar. No dia do embarque, cuidado com os bastões elétricos e as varas de metal. Elas servem para conduzir nossos passageiros ao navio, mas certamente podem machucar. Devido ao grande número de passageiros, nosso embarque pode durar dias. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente. Atenção para os avisos antes de avançarmos para o alto mar. Vamos viajar por muitas semanas. Saindo do Brasil, nosso principal destino é o Oriente Médio. Aproveite o ar fresco. Ele não será disponibilizado para todos ao longo da viagem. Cuidado com as temperaturas elevadas e as fezes espalhadas pelo chão. As chances de ficar doente são altas. Tente se acomodar, mas tenha em mente que você mal conseguirá se movimentar. Temos pouco espaço para muitos passageiros. Agora que estamos todos aqui, é só aproveitar a viagem. Finalmente chegamos à terra firme. É hora de desembarcar. Se ainda estiver vivo, é possível que esteja ferido ou doente. Isso é comum entre os nossos passageiros. Mas ainda não chegamos ao nosso destino final. Agora, em um país distante, nossos passageiros poderão viver uma experiência única. Para manter o padrão da viagem, a breve estadia será em acomodações sujas e apertadas. E esse é o nosso tão aguardado destino final. A cada ano, ao redor do mundo, milhões de animais são transportados por milhares de quilômetros para serem mortos em países distantes. Em muitos desses lugares, eles são abatidos enquanto ainda estão conscientes e são capazes de sentir dor, o que seria considerado ilegal no Brasil. 84% dos brasileiros concordam que a exportação de animais vivos para abate deve ser proibida no país. Se você também não gostaria de embarcar nesse navio, junte-se a nós e peça ao Senado que proíba essa terrível e vergonhosa prática. Assine a petição em exportaçãovergonha.com.br. Muito bem. Esse vídeo eu acho que torna clara do que se trata essa campanha. Nós temos uma petição que já tem reunidas 500 mil assinaturas de pessoas que, evidentemente, se colocam contrárias a essa prática, mas nós que não somos agentes políticos, nós que não somos investidos de mandato, precisamos das pessoas que são, sim, investidas de mandato para falar, para apresentar as nossas estratégias, as nossas ferramentas. É claro que eles também contribuem com a sua expertise, haja vista eles estão dentro, haja vista o fato que eles estão dentro daquele ambiente, eles conhecem muitas vezes manobras que nós sequer imaginaríamos. Você só sabe fazer política quando você faz política. E para fazer política, não basta apenas ler uma manchete de jornal ou ler 3 blogs e achar que você entende. Frequentar esses ambientes é efetivamente o que te torna uma pessoa um pouquinho mais ciosa e ciente de como devem ser feitas as manobras políticas para tentar obter algum sucesso ou tentar obstruir alguma coisa que nós achemos por bem, enfim, que não deva ser aprovada. É isso que eu tenho feito nos últimos 10 anos, eu convido vocês a participarem dessa campanha, nós vamos precisar da ajuda de todos vocês nos próximos meses, né? Percebam que este é um caso de 2018, estamos em 2021, estamos passando por uma pandemia, mas em algum momento esse tipo de atividade, ele será enfrentada por nós, os ativistas, os advogados, os biólogos, os veterinários, enfim, todas as pessoas que estão lutando por algum tipo de avanço
na forma como nós enxergamos os animais não humanos. Então, eu encerro aqui essa apresentação, e eu quero encerrar essa apresentação dizendo uma coisa muito simples para vocês. A política é necessária, ela é fundamental para tudo na nossa vida, e ela é ainda mais fundamental para a vida e morte dos animais não humanos. Eles não votam, mas nós votamos. Então, nós precisamos, sim, de pessoas qualificadas, verdadeiramente qualificadas, e não pessoas que parecem qualificadas, falando por eles, não somente em Brasília, mas nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais. Muito obrigado.